Olá, turma. Mais uma aula de arte. Hoje iremos fazer uma revisão. Nossa revisão terá o tema dramaturgia. Então, o que é dramaturgia? O termo da dramaturgia, ele se refere à arte do teatro. Aquele que protagoniza esta forma de criação é o dramaturgo, ou seja, a pessoa que faz dramas. Nesse sentido, deve-se destacar que a palavra drama em grego quer dizer eu faço. Assim, o dramaturgo é aquele que recria teatralmente uma história inventada, podendo ser uma tragédia, uma comédia ou um drama. Assim como uma diversidade de gênero e subgêneros teatrais, que é a ópera, o monólogo, né? De qual forma a dramaturgia é a arte de representar uma história num palco. Na verdade, de qualquer forma, a dramaturgia é a arte de representar uma história num palco. Especificamente, a linguagem teatral, como já destacamos, ela pertence ao gênero dramático e tem a dramaturgia como elenco principal. A palavra drama, ela origina-se do grego e ela significa ação. E quais são os elementos da dramaturgia? Os elementos fundamentais dessa arte é o texto teatral. As peças teatrais são feitas para ser representadas. Nesse sentido, um texto teatral é incompleto porque não incorpora os elementos próprios da cenografia, tais como a iluminação, figurino e o movimento dos atores. Por outro lado, a música e a decoração do palco são elementos essenciais em qualquer peça de teatro. O principal argumento de uma peça teatral deve ser chamar a atenção do público durante a sua representação e, assim, estabelecer um momento culminante para dirigir a história rumo ao seu desfecho final. E quais são as formas de dramaturgia? O desenvolvimento histórico do teatro contém em seu contexto o desenvolvimento de seus meios de produção, e não apenas de suas ferramentas técnicas, mas também das formas de organização, e valorização. Valorização social da produção. O desenvolvimento do palco italiano, por exemplo, tem as suas funções do diretor e encenador. E o desenvolvimento das técnicas de cenografia e iluminação, todos esses elementos atingem de modo direto a produção artística teatral. Por isso, é possível afirmar que são intrínsecos ao desenvolvimento da cena teatral e o seu desdobramento pelo dramaturgo, pela dramaturgia. O mesmo acontece com as histórias em quadrinhos. Porém, como um meio de expressão muito mais recente do que o teatro, as HQS tiveram menos tempos para desenvolver meios de produção específicos. Seus meios de produção, no início, baseavam-se em outras formas de produção, como jornal, revistas periódicas e, mais recente, os blogs e sites da internet. No entanto, inicialmente atrelando a produção dos jovens, podemos observar um caminho em direção à independência dos quadricistas em relação ao mercado dos mercados atualmente, Então, ele tem um desprendimento com as histórias em quadrinhos em relação ao jornal, Então, as histórias em quadrinhos ficaram totalmente desprendidas a ficar fixadas apenas em jornais. E o que falar dos palcos para a tela? Do que vem do teatro para as telas de cinema e televisão? Embora o conceito de estrutura dramática ainda seja muito associado ao teatro, ele passou a se popularizar também na televisão e no cinema.
Isso porque as bases narrativas são semelhantes, já que as diferentes linguagens compartilhadas dos mesmos princípios estruturais têm como principal objetivo contar histórias. Então, esse foi a nossa revisão. Eu aconselho a vocês a assistirem a aula 5 do ciclo 3, Dramaturgia, e a aula 6 do ciclo 3, Formas de Dramaturgia. Elas estão disponíveis no Google Classroom. Então, bons estudos e até a próxima semana.